Então vamos ver aí a parte do JPQL. O que é JPQL? Java Persistence Query Language, JPQL. É uma linguagem de consulta orientada a objetos, independente de plataforma, definida como parte da especificação da JPA. Então ela é usada para fazer consultas a entidades armazenadas em bancos de dados relacionais. É fortemente inspirada na SQL, com sintaxe parecida à SQL, mas opera em objetos de entidade JPA. Então a gente vai ver alguns exemplos, vocês vão perceber que lembra, de certa forma, o SQL. Mas você precisa lembrar aí que não é SQL. Exemplos. Eu preciso de um Entity Manager Factory, certo? Então a gente cria esse Entity Manager Factory ligado a uma Persistence Unit. Então nesse exemplo eu chamei a Persistence Unit de projeto JPA-PU para poder criar um Entity Manager. Então eu uso o Entity Manager Factory para criar um Entity Manager. É com ele que a gente vai estar fazendo as nossas consultas. Tá? Então toda a manipulação do banco começa com esse Entity Manager. Com esse Entity Manager, eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha, cria uma query para mim. Quando eu vou chamar esse create query, vocês vão perceber que tem dois parâmetros para essa chamada desse método. No primeiro, eu passo uma string com a query que eu quero que ele execute. O segundo é o tipo do resultado que eu vou ter quando essa query rodar. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma query que vai me devolver cliente. Por que eu tenho que colocar esse tipo aqui? Porque o resultado dessa query vai ser uma query tipada. É um type de query. Esse type de query, eu tenho que falar para ele qual é o tipo que ele guarda ali no caso. Ele está guardando o cliente. A gente precisa fazer isso para poder buscar direto uma resposta depois, um resultado, daquele tipo que você definiu aqui. Então, você, na hora de criar a query, sempre lembre de colocar os dois parâmetros e no segundo o tipo da resposta que você espera. Para você não ter que receber uma lista de objetos genérica ou ter que ficar fazendo cast ou coisa do tipo. O primeiro parâmetro é a sua consulta. Nesse exemplo aqui, eu quero buscar todos os clientes. Então eu fui lá e coloquei from cliente. Se fala from cliente, a gente já viu isso de certa forma em SQL. Quando eu faço lá um select asterisco from cliente, é mais ou menos a mesma ideia. Só que aqui, observa que esse cliente é com C maiúsculo. Não é uma consulta na tabela cliente. Aqui eu estou fazendo uma consulta na entidade cliente. Então é a classe cliente que eu estou usando aqui para fazer a consulta. Esse cliente deve ser uma classe e ela deve estar mapeada sendo uma entidade JPA. Então aqui eu quero que ele busque os clientes. Ele me retorna um type de query. Com essa query eu posso pedir a lista de resultados, que é mais de um. Ele vai me devolver direto um list de cliente. E aí você pode usar esse list de cliente do jeito que você quiser. Terminei de usar, fecha o Entity Manager, fecha o Entity Manager Factory. Então, o primeiro exemplo, bem simples, como é que a gente faria para buscar todos os clientes. Se você quiser, você já podia fazer de uma vez. Aqui nesse exemplo anterior, eu primeiro criei a type de query para depois pedir a lista de resultados dessa query. Mas se você quiser, você também pode, olha, vai no Entity Manager, pede para criar a query, então é a mesma consulta, ó, só que direto na query que ele devolve, eu já executei getResultList. Ele já pegou direto uma lista de clientes. Então a única diferença desse exemplo aqui para esse anterior é que aqui eu separei em duas etapas. Outra maneira de fazer a mesma coisa. A gente vai criar uma query para buscar todos os clientes novamente. Só que agora, ao invés de colocar simplesmente from cliente, eu fiz uma consulta um pouco mais detalhada aqui. Eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha, seleciona C from cliente C. Continua sendo uma resposta de clientes. Eu já peguei a lista e já guardei direto aqui. O que significa aqui? De novo, agora está mais parecido ainda com o que a gente faria em SQL. Tem select, tem from, parece SQL. É JPQL aqui. From cliente, eu estou fazendo uma consulta na entidade cliente, na classe cliente. Aqui, então, o que eu estou pedindo para ele? Olha, seleciona
os objetos C from cliente C. Então, from cliente C é como se eu estivesse dando um nome para cada um dos objetos de cliente. E aí eu faço um select desses objetos. Esse nome C podia ser qualquer outra coisa aqui. Não é C porque começa com cliente, não tem nada a ver aqui não, tá? Eu só dei o nome aqui. E aí from cliente C, select C. Esse C vai ser cada uma das entidades desse tipo aqui que você está selecionando. Então, esse select aqui, select C from cliente C, no final das contas vai trazer a mesma coisa do que se você tivesse colocado from cliente. Às vezes isso aqui fica mais fácil para você entender o que ele está fazendo, né? Eu prefiro quando coloca dessa forma. Seleciona para mim esses objetos dessa entidade aqui. Vamos começar a mudar algumas coisas aqui. Agora, eu não quero os clientes todos. Eu só quero os nomes dos clientes. Então, eu vou lá criar uma query para fazer isso. Agora, a primeira mudança que vai ser, na hora de passar o segundo parâmetro, o que eu espero obter de resposta com essa query? Olha, vai ser string. Eu estou pedindo para selecionar nome. Então, o tipo de retorno que eu vou receber vai ser do tipo string. Tá? Então, a gente já coloca aqui string.class. Ele vai me devolver, quando eu perdi a lista de resultados, uma lista de strings. Eu chamei de nomes. E aí a minha consulta. Vamos lá. Ó. Select. O que eu quero que ele selecione? C.nome. Eu não quero o objeto inteiro. Eu quero os nomes dos objetos. Da onde eu quero que ele faça esse select? From cliente C. Então, novamente, olha, ele está pegando cada um dos objetos desse tipo de entidade cliente, eu dei o nome de C, e para cada um desses objetos, entidade cliente, eu quero que ele selecione só o nome do cliente. E aí ele vai me obter uma lista de strings. Você pode usar essa lista e depois fecha todo mundo novamente. Aqui já começa a fazer mais sentido essa letra. Pensa que isso aqui é um objeto. Eu estou selecionando um objeto dessa entidade e nesse objeto eu quero só o nome dele. Lógico, para isso aqui funcionar, deve existir um getNome dentro da classe cliente. Vamos pegar um exemplo aqui agora. Ó. Imagina que um modelo de carro, o modelo é sempre de um fabricante. O fabricante pode ter mais de um modelo de carro, só que aqui só é unidirecional. O modelo conhece o fabricante, mas o fabricante não sabe os modelos de carro que ele fabrica. Eu quero fazer uma consulta aqui, eu quero pegar os nomes dos fabricantes. Tá? Então, imagina que eu vou fazer uma consulta nessas duas tabelas, onde eu quero pegar os nomes dos fabricantes dos modelos de carro. Então, o que eu vou fazer aqui? De novo, vou fazer uma query, vou partir do Entity Manager para criar essa query e já vou executar ela direto. Então, eu nem guardei o type de query antes, eu já rodei direto. E essa minha query, o que eu quero que ela me devolva? Como eu só quero os nomes, o segundo parâmetro é string, para eu poder guardar isso dentro de um list de string. E aí vem a consulta. Ó. Seleciona mc.fabricante.nome from modelo carro MC. Então, vamos entender isso aqui. Esse from modelo carro, eu estou indo na entidade modelo carro, estou indo lá nessa classe aqui, eu vou chamar os objetos modelo carro de MC. De novo, esse nome aqui eu invento, eu botei MC porque é modelo carro. Podia ter colocado X aqui que ia funcionar do mesmo jeito. Tá? Então ele está pegando os objetos do tipo modelo carro nesse MC, e aí o que eu quero selecionar desse MC? Então select MC ponto fabricante. Quando eu ponho aqui ponto fabricante, ele vai chamar o get fabricante do modelo carro para chegar até esse objeto fabricante. Então até aqui eu peguei o fabricante do modelo do carro. E nesse fabricante, o que eu quero que ele selecione? O nome dele. Então ele vai chamar um getNome no fabricante do modelo do carro que ele está olhando agora. É esse select que ele vai fazer para pegar os nomes dos fabricantes de todos os modelos do carro. Tá? Já rodou a consulta. Aqui eu nem usei, não mostrei nada, só direto a consulta. E aí eu fechei o Entity Manager e o Entity Manager Factory. Um outro exemplo aqui. Só que agora eu não quero todos os nomes dos fabricantes de todos os modelos de carro. Eu quero os nomes dos fabricantes do modelo de carro Honda, da Honda no caso.
a minha resposta, como eu só quero nomes, de novo, é strings que eu quero que ele traga nessa consulta. Beleza. A query, olha, seleciona para mim. É que lá no banco, a descrição que eu coloquei dentro do modelo do carro tem o nome do modelo, tá? Então, eu estou selecionando mc.descrição. Eu estou pegando a descrição dos modelos de carro. From, vamos lá, modelo carro MC. Ele vai pegar os objetos de modelo do carro dentro de esse MC. Só que aí eu quero que ele restrinja essa consulta. Eu não quero todos os modelos. Então, eu estou fazendo um where mc.fabricante.nome igual a Honda. Então, aqui de novo, ó, lembra muito SQL. Tem select, tem from, tem where. Mas não é SQL, é JPQL, porque a consulta é feita nas entidades. Não tem nada a ver com as tabelas aqui. Ele está indo no modelo do carro. Nesse modelo do carro, na hora de fazer a condição, ele pega o fabricante e olha se o nome do fabricante é a Honda. Se for, aí ele seleciona a descrição do modelo do carro. Vamos complicar um pouco mais a consulta aqui agora. Eu quero a descrição dos modelos de carro da Honda. De novo, a descrição é string, então o tipo aqui eu estou passando string. Só que agora eu não quero de todos os carros da Honda. Então, eu estou criando uma query. Eu estou pedindo para ele selecionar a descrição dos modelos do carro, from modelo carro MC, e aí vem a condição, where mc.fabricante.nome igual a Honda. Então, o nome do fabricante do modelo do carro tem que ser Honda. Então continua aqui, a categoria do modelo do carro tem que estar numa lista aqui, ó, e essa lista, o que eu passei para essa lista? 2 tipos, sedã médio e sedã grande. Então agora eu não quero todos os carros da Honda, só se a categoria dele estiver entre sedã médio e sedã grande. Se tiver dessas duas e for da Honda, aí ele vai trazer a descrição do modelo do carro. E aí a gente executa direto e já traz a resposta como uma lista de string. O tipo aqui é string porque eu estou pegando só a string. Eu não estou pegando o modelo inteiro. Eu só quero a descrição do modelo. Agora eu não quero só um tipo. Aqui nessas consultas até agora, eu só estava pegando uma coisa do banco. Ou era o objeto inteiro, ou era uma parte só. Por exemplo, aqui é só a descrição. Se eu quiser mais de um valor, eu não quero o objeto inteiro, mas eu preciso de mais de um valor. Eu posso fazer isso de seguinte forma. Aqui, ó, eu estou fazendo um select. Eu estou pedindo para ele pegar a descrição do MC, vírgula, a categoria do MC. Então, eu quero que o meu select traga essas duas informações, a descrição e a categoria do MC. E aí eu faço from modelo carro MC. Então, de todos os modelos de carro, me traz a categoria e a descrição. E aí eu vou lá e crio essa query. Tá? Então, aqui eu separei, eu criei uma string para guardar a consulta, criei a query passando essa consulta. Aqui, do jeito que foi feito, não tem como eu passar o tipo da resposta, porque é mais de um valor que eu quero que ele me traga. E aí poderia ser de valores de tipos diferentes, então a gente não passa o tipo aqui. Mas aí, o que acontece quando a gente cria essa query e manda buscar a resposta? Agora não é uma query mais, não vai ser de um tipo específico. Então, na hora que eu busco a resposta, ele vai me trazer uma lista. Só que uma lista de quê? Como é mais de um valor aqui, ele me retorna um vetor de objeto. Então, cada vez que ele faz um select desse, ele me devolve um vetor de objetos. E aí, quando eu rodo a consulta, ele me traz uma lista com todos esses vetores de objeto que ele trouxe do banco de dados. Tá? Por que está vindo o object aqui? Porque ele não sabe os tipos dos valores que eu estou buscando. Então, veio genérico a superclasse. Né? Object é um vetor. No caso aqui vai ser um vetor com 2 posições, um para guardar a descrição e um para guardar a categoria. Então é uma lista de vetor de objeto. E aí você pode usar essa lista. Aqui o meu resultado está com essa lista, eu estou percorrendo essa lista, e para cada um dos vetores de objeto lá dentro, eu mandei mostrar a descrição e a categoria. Seriam as 2 posições de cada um desses vetores que eu recebi do banco. Então eu consigo montar uma consulta em que eu não trago o objeto inteiro e eu não trago um único valor. Eu posso trazer as informações que eu precisar. De repente eu não preciso de todas as informações. Então eu posso restringir isso aqui na hora de fazer a consulta.
Vamos mudar um pouco aqui as tabelas envolvidas, as classes também envolvidas. Então agora eu tenho um carro, o carro vai ter acessórios, o acessório pode estar em mais de um carro. O carro conhece os acessórios dele, mas o acessório não sabe do carro em que ele está. Vamos lá, vamos montar uma consulta aqui. Eu quero as descrições dos acessórios dos carros que tem como modelo Cruze. Eu vou montar uma string para guardar a consulta. Não precisava ter feito uma string, tá? Eu podia ter jogado essa string direto aqui. Eu só fiz separado para organizar um pouco mais e não ficar tão confuso o slide aqui. Então eu vou fazer um select. O from, de onde é que eu vou buscar essas informações? Olha, from carro C. Então ele vai pegar cada um dos carros e vai jogar aqui em C. Só que agora eu não quero só do carro. Eu estou pedindo para fazer um join. Que eu quero que ele faça esse join? C.acessórios. Então ele vai fazer, na verdade, ele vai pegar o carro e vai fazer um join com a tabela acessório. Aqui não é o join C.acessórios, eu estou acessando esse atributo dentro da classe, dentro do objeto C. Então eu estou juntando o carro com acessórios. Esse C.acessórios eu chamei de A. Então esse A nessa consulta é os acessórios desse carro aqui, tá? E a condição, eu estou indo no carro, no C.modelo.descrição tem que ser cruze. Beleza, e o que eu quero que você junte e me traga de resposta? Seleciona para mim A.descrição. Então, cada um dos acessórios A que ele está pegando aqui, desse A eu quero a descrição dele. Então ele vai fazer um join de carro com acessório, onde a descrição do modelo do carro é a cruze, e aí ele vai trazer desse join só a descrição do acessório. Vou criar a carry, aqui ela é tipada porque a descrição é uma string, ele vai me devolver uma lista de string, quando eu pedir para ele a lista de resultados. E aí eu fiz um laço aqui só para pegar os acessórios que eu recebi e mostrar na tela. Então, para cada um, eu fui lá e escrevi ele na tela e aí eu fechei tudo. Vamos ver algumas funções que a gente pode usar na JPQL. É as mesmas duas tabelas, só que agora eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha. From carro C, join C.aluguéis A. Então agora é carro com aluguel. Aqui no caso é bidirecional, mas não vai influenciar na nossa resposta. Então o from, eu estou fazendo carro C, join C.aluguéis A. Então, lembra, esse nome é o nome que eu estou dando para cada um dos objetos de aluguel. E esse nome C é o nome que eu estou dando para cada um dos objetos carro. Então, ele vai fazer um join de carro e aluguel. Ele vai fazer um group by o carro. Tá? Então, ele vai separar. Senão ficaria... as respostas poderiam vir em partes de algum carro, aí muda de carro e depois volta para o carro anterior, vai ficar meio confuso. Não, eu quero que ele agrupe pelo carro. Então ele vai primeiro mostrar o carro e aí todos os aluguéis dele, nesse join que ele está fazendo aqui. E ainda tem uma condição, having a contagem desses objetos A maior que 1. Tá? Então, quando ele contar os aluguéis desse carro, tem que ser maior que 1 também. Tá? Eu não quero que ele mostre se não tiver carro, se não tiver aluguel no carro. Tá? E o que eu quero que ele selecione aqui? Primeiro eu fiz um select C. Lembra que C é cada um dos carros. Então ele vai pegar o objeto carro. O que mais eu quero que ele me traga? Contagem de aluguéis. Então aqui esse count é uma função do JPQL e vai contar a quantidade de objetos A que ele tem nessa consulta. Tá? Então é o total de aluguéis que ele encontrou. Esse sum aqui também é uma função que faz uma soma. O que eu quero que ele some e me traga de resposta? O valor total de cada um desses aluguéis. Então eu consigo contar a quantidade de objetos, consigo somar algum valor dessa consulta. Max é para pegar o maior valor que ele encontrar de valor total desses aluguéis. O min é para pegar o menor valor do valor total dos aluguéis. A VG para fazer a média, average. Eu quero que ele calcule a média do valor total dos aluguéis. Eu consigo usar essas funções count, sum, max, min, avg para pegar valores junto com essa consulta. Novamente, como eu estou pegando mais de uma coisa aqui, na hora que eu crio a carry,
não dá para passar um tipo específico. Tá? Então, eu não passo o tipo, só que aí quando eu pego a resposta, eu tenho que receber um vetor de objetos. Então, cada uma das tuplas que vier dessa consulta vai vir num vetor de objeto, eu guardo isso numa lista. E aí depois eu posso percorrer esse vetor de objetos. Cada elemento dessa lista, na verdade, né? Para cada elemento dessa lista, eu recebo um vetor de object, e aí eu posso mostrar as informações ou usar essas informações. Aqui eu joguei na tela o modelo do carro, a quantidade, a soma, o máximo, o mínimo e a média. O ruim é que, como eu recebi um vetor de objetos, eu tenho que fazer cast. Então, o obj0 eu sei que é o carro, mas eu tenho que fazer um cast para o Java entender que o objeto que está aqui dentro é do tipo carro. Aí eu peguei o modelo e a descrição desse modelo do carro. Na hora de mostrar a quantidade, o obj1. Eu sei que é um long, então eu tenho que fazer um cast. O 2 é a soma do valor total, é um big decimal. O valor máximo e o valor mínimo são big decimais. E por último, a média eu fiz do tipo double. Outra maneira de fazer isso, do jeito que está feito aqui, ó, eu quebrei nesse select para me trazer 4 coisas, uma, 2, 3, 4, 5, 6 coisas diferentes. Tá? E aí vai vir vetor de objeto. Eu posso fazer diferente. Aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu criei uma classe que eu chamei de aluguel carro info. Tá? Então é uma classe que vai guardar informações de aluguel de um carro. Informações que eu quero que ele guarde aqui dentro. Qual é o carro, qual é o total de aluguéis, qual é o valor máximo e qual é o valor médio. E aí eu fiz um construtor que recebe o carro, o total, o máximo e o valor médio. E guarda aqui dentro. Deve ter getters e setters também. Tá? Eu crio uma classe para representar os valores que eu quero trazer do banco. E aí, quando eu faço o select, o que eu posso fazer no select? Eu posso pedir para ele fazer o seguinte, olha, faz um select, só que cria para mim um novo objeto aluguel carro info. Então eu posso fazer um select com new e o nome de uma classe aqui. No caso é essa classe, aluguel carro info. Então o select, na verdade, vai me trazer uma série de objetos desse tipo aqui, ó, aluguel carro info. Então ele está criando com esse new objetos dessa classe. Usando quais informações? C, count A, max A ponto valor total e o AVG A ponto valor total. Tá? Então me seleciona objetos desse tipo com esses parâmetros. Então esses parâmetros eles vão ser passados para esse construtor dessa classe na hora que ele estiver criando esses objetos. E aí eu faço o from carro C, join C.aluguéis A, group by C, having count A maior que 1. Então é parecido com essa consulta aqui, só que aqui eu trouxe valores a mais. Aqui eu tinha trazido 6 coisas diferentes, aqui eu só peguei 4 coisas diferentes. Mas é a mesma ideia. E aí eu crio a query, usando essa consulta. Agora eu sei o tipo da resposta. O tipo da resposta vai ser dessa classe aqui, aluguel carro info. E aí eu já posso criar a lista com o tipo correto. E aí eu não preciso fazer cast nenhum. Ele me traz uma lista de aluguel carro info. Eu posso usar essa lista do jeito que eu quiser. Aqui eu fui lá e mostrei na tela o modelo, quantidade de aluguéis, o valor máximo e o valor médio. Sem precisar fazer cast, porque aí ele sabe os tipos. Tá? Foi definido aqui dentro da classe, então não tem que fazer cast, como eu tive que fazer aqui, porque era um vetor de object. Parâmetros. Eu não mostrei para vocês ainda como é que a gente pode passar parâmetros para essas consultas. Porque dificilmente você vai ter uma consulta fixa do jeito que eu estou mostrando aqui. Normalmente a gente vai querer passar algum parâmetro para essa consulta para restringir o que a gente está buscando no banco. Então aqui de novo, ó, o modelo do carro em fabricante. E aí eu fiz uma select. Ó. Select mc.descrição from modelo carro mc where mc.fabricante.nome é igual. E aí aqui, ao invés de passar o nome do fabricante, eu vou definir um parâmetro. Quando eu ponho aqui interrogação 1, eu estou criando um parâmetro nesse lugar aqui. Então, é o parâmetro 1 dessa consulta. Por quê? Eu quero que ele busque as descrições dos modelos de carro, onde o nome do fabricante do modelo de carro
e eu vou passar para essa consulta em algum momento no meu programa. Então eu vou lá e eu crio a query. Então crio a query, passo essa consulta, o tipo da resposta, como eu estou pegando só a descrição, vai ser string. E aí, nessa type de query aqui, eu posso setar parâmetro. E aí eu chamo o método setParameter, passo para ele o número do parâmetro 1, então é esse parâmetro aqui, com qual valor que eu quero que ele use nessa consulta? Chevrolet. Então eu estou colocando essa string nesse parâmetro para depois rodar essa consulta e pegar a resposta do banco. Tá? Então com isso aqui, com essa consulta, eu posso mudar esse parâmetro e trazer descrições de carros de fabricantes diferentes. Então não é mais uma consulta fixa. Eu posso mudar o fabricante e pegar os modelos de carro desses fabricantes que eu escolhi aqui. Esse parâmetro pode ser feito com a interrogação e o número do parâmetro, ou pode ser feito também com um nome. Eu posso dar um nome para o parâmetro. Quando a gente dá nome, a gente põe 2 pontos e o nome do parâmetro. E aí na hora de setar o parâmetro, a gente usa o nome que a gente deu aqui dentro. Eu acho mais fácil de entender quando a gente usa nome, ao invés de colocar só a posição do parâmetro aqui. O fetch. Tá, vamos entender a diferença entre só fazer um join e fazer um join fetch. Aqui, ó, eu estou criando uma consulta, eu quero que ele traga os carros para um carro C. Então, ele vai buscar carros no banco. Tá? Só que eu quero que ele faça um join com C.acessórios. C.acessórios, ele vai fazer um join, então, entre a tabela do carro e a tabela do acessório. Aonde o ID do carro é igual a esse parâmetro aqui que eu vou setar em algum momento. Qual é a diferença de eu ter colocado só o join e ter colocado um join fetch? Quando você faz só o join, na consulta, ele vai fazer um join entre os dois. Mas se você só coloca join, ele não traria os acessórios do carro nessa consulta. Então, não sei se eu coloquei um outro slide aqui, mas acho que não. Do jeito que está nessa consulta, quando ele faz esse join fetch, esses objetos C que eu estou selecionando, eles já vão vir nessa consulta com os acessórios aqui dentro. Tá? Como eu fiz o join e juntei as duas tabelas e coloquei fetch, o JPQL já vai pegar os dados que ele buscou do banco e vai colocar nos acessórios dentro desse carro aqui. Então é como se eu estivesse já trazendo esse carro com os acessórios dele direto nessa consulta. Se eu só tivesse colocado o join e tivesse tirado esse fetch aqui, ele no banco ele ia fazer esse join, mas quando eu trouxesse esses objetos carro aqui na consulta, esses carros não teriam os objetos acessórios aqui dentro. Join fetch, ele faz o join no banco, e quando ele faz o select aqui, esses acessórios que ele está fazendo o join aqui vão ser colocados dentro do objeto carro que eu estou selecionando. Se eu não tivesse o fetch, ele ia fazer o join no banco, mas quando ele trouxesse esses carros aqui, esses carros não viriam com os acessórios aqui dentro. Tá? Então, quando é que a gente põe fetch junto com o join? Quando você precisa que os dados do join venham no objeto que você está selecionando aqui. Não sei se vocês lembram, quando a gente tem situações de 1 para muitos, ou de muitos para muitos também, o lado do muitos não é trazido do banco automático. Imagina então, e se eu quiser fazer uma consulta que já traga o lado do muitos? É essa situação aqui. Você manda buscar o objeto, já fazendo um join fetch com a outra parte, para quando você pegar a resposta, já pegar os objetos do muitos aqui dentro para você. Aí eu criei um type de carry. Aqui, como eu estou selecionando o objeto inteiro, o tipo vai ser carro. Eu estou criando a carry usando essa string e já colocando o tipo aqui como sendo carro. Como tem um parâmetro, aí sim eu fui lá nessa carry, setei um parâmetro. O nome do parâmetro eu chamei de ID carro. Passei para ele o código que eu quero. E aí eu mandei buscar a resposta. Aqui no carro, no caso, né, essa consulta está indo por um ID específico. Então não vai vir uma lista, vai vir um único resultado. Então eu estou indo nessa carry e chamando getSingleResult. Só vai vir um objeto. E esse objeto eu guardei aqui no carro C. Datas. A gente pode envolver datas nas consultas. O desenho está errado. Só tem aluguel, na verdade. O desenho não tem nada a ver aqui, não.
Aqui a consulta é a seguinte, olha, seleciona para mim o count A, ou seja, a quantidade de objetos A, para um aluguel A. Então, consulta é só na tabela de aluguel, só na entidade aluguel aqui, tá? Where A.data fim, então eu estou pegando a data do fim do aluguel, between, aqui é entre, ó, dois valores, início e fim. Início e fim são parâmetros. Tá, 2 pontos fim, 2 pontos início. São 2 parâmetros dessa consulta aqui. Aí eu fui lá e mandei executar. Eu criei a query. Eu sei que a resposta vai ser um long, tá? Porque é uma contagem com essa string aqui. E aí eu vou setar os dois parâmetros, o início e o fim. Eu botei duas datas aqui, ó, 2 local dates, um para o início e um para o fim. E aí a contagem só vem um valor, tá? É um número inteiro isso aqui. Então get single result, rodou essa query, eu guardei e depois eu mostrei isso na tela. A gente pode no JPQL criar named carries, ou seja, são carries nomeadas no nosso programa. As named carries, elas são estáticas, elas são mais fáceis de ler, mais fáceis de manter e mais rápidas. Por que elas são mais rápidas? Porque elas ficam prontas para ser usadas no cache quando é feito o deploy do seu sistema. Então é como se a consulta já estivesse preparada para ser rodada. É diferente desses casos aqui em que ela tem que ser criada para depois executar. Se for apenas uma carry, como é que a gente pode colocar ela no nosso programa? Na própria classe da entidade, você pode criar as named carries. Então existe uma anotação, aqui a anotação named carry. Você dá um nome para carry, lógico, named carry tem que ter nome. Aqui eu chamei de carro.buscar todos. E aí carry você põe a carry na frente, ó. Select C from carro C. Aqui então está buscando todos os carros. Eu dei um nome para essa carry. E aí na hora de rodar isso aqui no seu programa, você vai lá no Entity Manager e pede para ele, olha, cria para mim uma carry nomeada. Qual o name de carry que você quer criar? Eu quero criar essa aqui, carro.buscar nomes. Então você passa o nome da carry, tá? E aí você pode executar ela. Então a carry fica direto nomeada na sua entidade. É mais rápido por quê? Porque isso é processado antes de rodar o seu código. Antes de chegar aqui, ele já sabe que existe essa carry. Então essa carry meio que já está pronta para ser executada. Quando ele vem aqui e chama create name de carry, na verdade, ele só pega a carry que já está preparada lá para poder executar. Então é um pouco mais rápida. Na JPA 2.2, você pode repetir essas anotações. Então imagine que eu tenho mais de uma name de carry. Você pode colocar mais de uma anotação name de carry na sua classe. Aqui a segunda named carry eu chamei de carro.buscar carro com acessórios. Nesse buscar todos, ele vai trazer os carros? Vai. Mas vai trazer os acessórios desse carro? Não. Porque é mais de um acessório, e aí o lazy, que é o padrão para mais de um objeto, quando a gente faz esse mapeamento, ele não traz os acessórios. Ah, mas aqui eu quero uma consulta que já venha com os acessórios. Beleza, então eu montei uma carry, ó. Select C from carro C, join C acessórios. E aqui está errado, porque ele não vai trazer os acessórios. Faltou um fetch aqui. Tá? Do jeito que está aqui, ele vai fazer o join, mas os objetos que ele vai trazer não vai vir com os acessórios aqui dentro. Where A, o acessórios A, where C.código igual a código. Então é uma consulta com parâmetro aqui também. E aí você pode criar a partir do nome, carro.buscar carro com acessórios, setando o parâmetro código aqui dentro e aí pegando a resposta. Agora sim, ó, ele vai trazer os carros com os acessórios. Então esse objeto que eu vou receber aqui, ó, eu sei que esse carro vai ter os acessórios dele aqui dentro. Porque eu fiz o select C from carro C, join fetch, o fetch aqui é que é importante, C.acessórios A, where C.código igual a código. É possível colocar as named carries em um arquivo externo no diretório metainf e carregá-las lá no persistence.xml. Então, você pode, lá naquele diretório metainf, criar um arquivo que eu chamei de arquivo.xml dentro do diretório carries. E aí tem todo o nome do parâmetro aqui do XML, é um mapeamento de entidades, ele tem que saber essas informações. Isso aqui é fixo, tá?
E aí aqui dentro você põe as suas named carries. Você dá o nome e aí põe a carry. Fechou. Dá o nome e aí vem a carry. E aí fecha o arquivo, tá? Ruim é que tá trabalhando com XML, né? Ninguém gosta de trabalhar com isso aqui, não. Mas você pode botar essas named carries nesse arquivo externo. E aí lá no seu persistence.xml, você pode avisar ele, olha, existe um arquivo de mapeamento. Lá no metainf carries, esse arquivo aqui. E aí ele vai carregar o conteúdo desse arquivo e ele vai saber que as carries que existem essas duas carries para ele poder usar dentro do programa. Paginação. Às vezes você tem uma entidade no banco e tem muitos registros lá. Então você não pode fazer um select e trazer tudo de uma vez. Eu lembro que eu tinha um aluno, ele começou a trabalhar ali na BCZ e ele tinha trabalhando com Java, fazendo consulta no banco e a consulta dele estava manipulando o gado que tem lá e tal. Só que é muita informação. E aí ele não conseguia fazer a consulta, ele teve que trabalhar com paginação, porque ele não consegue trazer todos de uma vez para a memória. Como é que a gente pode fazer paginação? Aqui é um exemplo, tá? Eu criei um método, eu chamei de buscar com paginação. Ele me devolve uma lista de carro. Eu passei para ele primeiro o carro e o tamanho de uma página. Esse tamanho da página é quantos carros eu quero por vez. Vamos pensar assim. Então, quantos carros eu quero por vez? A partir de qual carro eu quero essa quantidade de carros aqui? E aí lá dentro o que eu fiz? Eu criei uma named carry, carro.buscar todos. Então, teoricamente ele traria todos os carros, porque ele vai estar usando essa carry aqui, ó. Select C from carro C. Todos os carros. Mas aí eu restringo isso. Eu vou setar o primeiro resultado, ou seja, qual carro eu quero primeiro. Eu passei o primeiro parâmetro para cá. E quantos carros eu quero a partir desse? Eu fiz um set max results. Então, set first result é para você dizer a partir de qual carro você quer. Então, eu quero a partir do primeiro, eu quero a partir do 10º carro, a partir do 100º carro. E o max results é quantos carros eu quero a partir desse. E aí eu executo get result list para ele me trazer isso aqui. Esse controle do primeiro e da página você tem que fazer no seu programa. Então, como é que você poderia fazer isso? Você poderia passar de repente a 1 nessa variável primeiro e 10 no tamanho da página. Então, ele vai trazer os primeiros 10 carros. Eu quero mais 10 carros. Aí você muda esse primeiro para 11. Eu quero a partir do 11º. A página continua fixa com 10. E aí ele vai trazer 10 carros a partir do 11º. Então, esse controle de ir incrementando esse primeiro para pegar as páginas que você quer, é você que tem que fazer isso no seu programa. A quantidade de páginas ela pode ser calculada. Se você souber a quantidade de registros que existe no banco, você divide pelo tamanho da página e aí você sabe quantas páginas existem. Você também vai precisar controlar quando selecionar uma outra página. Então, aqueles exemplos que a gente tem normalmente quando você faz uma consulta de produtos numa loja e lá embaixo vem aqueles números para você trocar de página, pegar a página anterior de respostas da consulta ou a próxima página da consulta, a gente pode montar com esse tipo de informação. Quantos números você vai precisar que apareçam lá embaixo depende de quantos dados tem no banco que você vai trazer e do tamanho de quantos produtos, por exemplo, você está mostrando nessa página atual. E aí você sabe de quanto a quanto vai aparecer lá embaixo. E aí quando o cara seleciona uma página, você sabe qual página ele clicou, você multiplica pelo tamanho da página e você sabe qual é o primeiro que você tem que passar de parâmetro para cá. E aí você faz a consulta rodar e só pega aquela quantidade que você quer mostrar naquela página. Então dá para ser feito dessa forma o controle de paginação. O ciclo de vida a gente já tinha falado dos objetos persistidos aí, tá? O que eu não falei para vocês é que a gente, durante esse ciclo de vida, a gente consegue usar algumas anotações e fazer com que alguns métodos executem em determinados momentos. Então, por exemplo, antes de você criou um objeto lá e aí você vai persistir ele no banco. Então, quando você chamar o persist, ele vai ser persistido no banco, ele sai do estado new para o estado manage.
ou seja, ele é gerenciado pelo JPA. Antes de fazer o persist, essa notação pré-persist, se você colocar isso em um método, esse método aqui, que tiver anotado com isso, vai ser executado antes de ele fazer o persist. Depois que ele faz o persist, existe uma anotação post-persist. Você consegue rodar algum método depois que a persistência for feita. Dá para fazer a mesma coisa com remoção, antes da remoção, depois da remoção. Dá para fazer a mesma coisa com update, antes de fazer um update e depois de fazer um update. E dá para fazer alguma coisa depois que você carrega alguma coisa do banco. Então, quando você faz uma consulta, dá para você anotar o método com post load, e aí quando o dado tiver sido carregado do banco, ele rodaria esse método para você. Exemplo aqui só para a gente ver funcionar. Imagina que eu tenho uma entidade carro, e no meu banco eu preciso guardar quando os dados desse carro foi modificado. Então, imagina que eu tenho lá um atributo nessa classe, data da modificação. O que eu posso fazer? Eu podia ter um método, eu chamei aqui de configura data de alteração, ele cria uma data nova para esse atributo aqui. Sempre que você chamar esse método, ele vai pegar a data atual da sua máquina e vai jogar dentro do atributo. Só que eu anotei esse método com pré-update. Então, o que vai acontecer? Sempre que alguém fizer um update de um carro no banco, esse método vai ser disparado automático. Eu não preciso, no meu código, chamar esse método. O pré-update já vai fazer isso. Vai executar ele. Então, eu sei que antes de fazer um update, a data de modificação vai estar atualizada. Então, ficou automático. Mas eu já vi situações em que a classe, quando você carrega do banco, alguns campos dessa classe têm que ser calculados com os dados que estão lá dentro. Então você pode usar o post load para isso. Sempre que carregar os dados do banco, você faz com que o post load execute aqueles cálculos de novo. E aí os atributos vão estar com os valores corretos. Distinct. Se a consulta não envolve entidades, e sim valores, então eu quero que o distinct entre no SQL e seja feito pelo banco de dados. Imagine que eu estou fazendo uma consulta, que nem nesse exemplo aqui, ó. Eu queria que ele pegasse só os anos da data de criação desse P. Esse P é um post. Então, imagine que tem lá um sistema lá, onde eu tenho várias postagens de pessoas do meu sistema. Então, from post P, eu estou ordenando pelo ano da data de criação desse P, e eu estou querendo que ele busque os anos das datas de criações de todos os posts. Só que vai ter mais de um post para o mesmo ano. Se você não colocar um distinct aqui, ele vai repetir esse ano. Vai vir, por exemplo, 2020 uma cacetada de vezes aqui. Agora, quando eu coloco um distinct nesse year aqui da data de criação, não vai vir repetido. Ele vai pegar, se apareceu posts em 2020, vai vir uma vez 2020. Se tiver 2019, vai vir uma vez 2019. Então eu estou restringindo a quantidade de valores simples, tá? Eu não estou envolvendo entidades aqui. E aí quando eu rodo essa consulta, eu vou receber aí uma lista com os anos de publicações, mas só uma cópia de cada ano. Agora, se a consulta envolve entidades, eu não quero que esse distinct entre no SQL. A própria JPA vai reunir os resultados de um mesmo objeto e entregar sem repetições. Isso vai melhorar a eficiência da sua consulta. Então vamos entender a diferença aqui, ó. Agora eu quero que ele faça um select, mas do P. Aqui eu queria só o ano da publicação. Aqui eu quero o post inteiro, tá? Esse post eu estou fazendo um join com os comentários do post. Left join fetch, ele vai trazer os comentários do post aqui também. Então eu estou selecionando os posts com os comentários, mas aonde o título do post é igual a esse parâmetro aqui. Eu botei um distinct aqui. Por que eu coloquei esse distinct? Porque quando eu receber esse P, eu não quero que o P repita. Eu quero só um post. Imagina que um post tem 5 comentários. Eu quero receber um objeto post com os 5 comentários dele. Tá? Eu não quero receber um objeto post com o primeiro comentário, um segundo objeto post com o segundo comentário e coisa do tipo. Então eu botei esse distinct justamente para isso. Só que aí, esse distinct não tem que entrar no SQL que o JPA vai gerar.
Ele não precisa aparecer lá dentro. Aqui ele precisava, porque a restrição é direto no SQL. Aqui não. Esse distinct, na verdade, é só para o JPA. Ele não precisa passar para a consulta. Como é que eu faço isso no JPQL? Aqui eu setei o título, e aí nessa linha que está em negrito, é onde eu falo isso para ele. Olha, a gente seta uma dica para o JPA. Qual dica que é essa? Olha, pass distinct true. Aqui eu estou falando, eu quero que você passe o distinct adiante, ou seja, passe o distinct para o SQL. Se você colocar true, ele vai passar. Eu colocando false, ele não vai passar esse distinct para o SQL. Esse distinct vai ficar restringido para o JPA quando eu buscar e executar essa consulta aqui. Tem situações em que a gente vai querer que isso aconteça. Vamos ver então a API Criteria. A API Criteria ela é usada para criar consultas dinâmicas. É usada para criar consultas criadas. Ficou bom essa frase, hein? É para a gente criar consultas dinâmicas através de objetos de consulta ao invés de strings, como na JPQL. Ela permite a criação de consultas dinâmicas programaticamente. Então a gente consegue criar consultas dinâmicas usando o código Java. É diferente do JPQL, em que a consulta fica fixa numa string, que a gente monta a consulta usando o código Java. Por ser dinâmica, ela é mais lenta em relação a JPQL. Então, como a gente está montando a consulta via código durante a execução, tende a ser um pouco mais lento do que você fazer isso com o JPQL. Só que tem situações em que não tem como a gente fazer essa consulta com o JPQL. Um exemplo, eu tinha aqui uma página de uma pesquisa de cervejas. O cara pode botar o código da cerveja na consulta, ele podia colocar o nome, escolher o estilo, escolher o sabor, envolver a origem dessa cerveja e também colocar um valor unitário, valor mínimo até um valor máximo. Então ele pode preencher isso aqui antes de fazer a pesquisa. O meu problema aqui é o seguinte, e se ele não mudar nada aqui e fazer a pesquisa? Vai acontecer uma coisa. E se ele só colocar o nome e fazer a pesquisa? A pesquisa é uma coisa, é outra, é diferente da anterior. E se ele vier e preencher todos os campos e pesquisar? É uma outra pesquisa. Então, como é que você, por exemplo, fazendo com JPQL, vai montar essa consulta? Você não sabe o que o cara escolheu, então você não tem como prever. Você teria que fazer alguma coisa do tipo, preparar todas as combinações possíveis de parâmetros para essa consulta. É praticamente impossível a gente fazer isso usando o JPQL. Até dá para fazer, mas vai dar trabalho demais fazer isso com o JPQL. É nessas situações em que a gente pode usar a Criteria, porque é uma consulta e essa consulta não é fixa, ela é dinâmica, ela depende do que o cara preencher, por exemplo, aqui nesse formulário. É para isso que a Criteria vai ser usada. Só que, como eu falei, a Criteria ela é um pouco mais complexa do que o JPQL. Então existe lá um Criteria Builder. Esse Criteria Builder ele é usado para construir consultas Criteria. A consulta Criteria são Criteria Queries. Então a gente usa o Criteria Builder para criar essas consultas Criteria e as suas expressões. Então a gente tem lá o método createQuery, a gente passa para ele uma classe, ele vai criar uma Criteria Query usando generics, então eu não preciso colocar o tipo, fazer o casting depois. Se você passa a classe, ele sabe o tipo da resposta, então vai funcionar. Eu posso também usar o createTupleQuery, ele vai criar uma Criteria Query, só que essa Criteria Query vai retornar objetos tuple, ao invés de vetores de objetos, as consultas multiselect. A gente vai ver exemplo daqui a pouco disso aqui. Ela também define as operações e as funções de comparação que a gente pode usar nas cláusulas das consultas. Então a gente sempre vai precisar trabalhar com Criteria Builder, seja para criar a query, ou seja também para criar as funções ou que a gente vai estar usando nas nossas consultas, nas nossas cláusulas. A Criteria Query ela define uma consulta select no banco de dados. Tá, então eu quero fazer um select, a gente tem que ter uma Criteria Query. Os elementos de uma Criteria Query não podem ser usados em outra Criteria Query.
Então não dá para aproveitar. Ela define as seguintes cláusulas e opções. Então dentro da Criteria Carry, eu tenho lá o Distinct, eu passo para ele um booleano, ele vai definir se essa consulta deve filtrar os resultados duplicados ou não. O padrão é não. Então, por padrão, ele não faz um distinct para você. Então, se um join com um relacionamento de coleção for usado, a gente deve usar o distinct para evitar resultados duplicados. Outra cláusula e opção que a gente pode usar é o from class. Ele define e retorna um elemento na cláusula from da consulta para essa classe da entidade. Então, pelo menos um elemento from é necessário para que a consulta seja válida. Vocês vão ver que montar uma consulta com Criteria é um pouco diferente de montar com o JPQL. Porque o JPQL, querendo ou não, ele lembra SQL. Normalmente você está acostumado a trabalhar com SQL. Você faz um select from. Aqui também vai ter select e também vai ter from. Mas a maneira com que a gente faz isso é um pouco diferente. E o Criteria Carry vai ter a consulta do select que a gente vai estar usando. Eu também posso fazer um from de um tipo de entidade. Então ele vai definir e retornar um elemento na cláusula from da consulta para esse tipo de entidade do MetaModel. A gente já vai ver isso mais para frente, o que é esse MetaModel. O select, eu passo para ele uma seleção. É aqui que eu vou definir a cláusula select da minha consulta. Então, é estranho. Você tem uma Criteria Carry, nesse objeto você pode ter distinct, você vai precisar ter um from, você vai precisar ter um select para definir o que você quer selecionar dentro dessa consulta. Então ele vai definir a cláusula select da consulta. Se não definido, a primeira raiz será selecionada automaticamente. A primeira raiz vai se dependendo do tipo do from que você usar. Eu posso fazer multi-select, vai ser uma consulta envolvendo um multi-select. Eu posso ter o where para definir expressões. Eu posso ter o where com predicados. Então eu consigo definir a cláusula where da minha consulta usando esse método aqui. Por padrão, todas as instâncias da classe são selecionadas. Então se você não coloca um where, o padrão é trazer todas. Eu posso ter o order by, e eu posso então definir a cláusula order da minha consulta. Por padrão, os resultados não são ordenados. Se você só quer ordenar, você tem que passar um order by para ele. Eu também posso agrupar com o group by. Tá? Então, ele vai definir a cláusula group da consulta. O padrão é não agrupar. O having, eu posso passar para ele uma expressão ou um predicado. Eu consigo então definir uma cláusula having da minha consulta. Isso permite que os resultados agrupados sejam filtrados. Eu posso ter subcarry. Então eu vou criar uma subcarry para ser usada em uma das outras cláusulas. Esses elementos expression, predicate e order são definidos usando a API Criteria e expressões derivadas dos elementos root. O que é esse root? O que é o elemento root? O root, um tipo root da cláusula from. É esquisito, isso aqui na documentação também é muito estranho de você entender. Esses carry roots sempre referenciam entidades. Quando a gente monta um from, então a gente vai pegar uma criteria carry e vai chamar um from. E aí tem que passar para ele, da onde você quer fazer esse from. Aqui eu quero fazer um from dessa entidade de venda. Então imagina que isso aqui é um from da minha consulta, certo? Isso me devolve um root. Esse root é o from que eu estou fazendo na minha consulta. Por algum motivo, eles chamam de raiz, root, de venda. Tá? Então lembra, o root é o from da minha consulta. Então a chamada do método from retorna um objeto do tipo root venda, que representa a raiz da nossa consulta, ou seja, é onde começa a minha consulta. Esse criteria from, moçada, ele é equivalente àquele alias, aquele apelido que a gente dá lá no from venda v do JPQL. Então, quando a gente faz um JPQL from venda v, esse v é o root aqui para ele. Tá? Quando eu ponho aqui criteria from venda, esse root que eu estou falando aqui do tipo root venda é esse vzinho aqui. O nome é estranho, não sei por que chamaram de root, mas e a gente não está acostumado com isso, então é bem estranho encontrar isso aqui dentro do programa. É só lembrar, tenta lembrar disso aqui.
Quando você faz um criteria from venda.class, isso aqui te devolve como se fosse esse V aqui. Então é o tipo root da minha cláusula. É desse cara que vai fazer a minha consulta. Para um objeto criteria query particular, a entidade root da query, da qual toda navegação se origina, é chamada query root. Então é parecido àquela cláusula from da nossa JPQL. Type de query é usado para controlar a execução de consultas tipadas. E o predicate é o tipo de um predicado simples ou composto. É a conjunção ou disjunção de restrições. Um predicado simples é considerado como uma conjunção ou um conjunto único. O predicado é onde a gente vai estar montando o nosso where. Tá? Vocês vão perceber já o exemplo já daqui a pouco. Vamos ver exemplo que eu acho que é mais fácil de entender essa bagunça aqui que eu falei. Eu continuo precisando do Entity Manager Factory ligado numa Persistent Unit para poder criar um Entity Manager. Sempre preciso do Entity Manager para fazer alguma coisa. Imagina que no JPQL eu tinha lá uma consulta from cliente. Lembra, from cliente traz todos os clientes. Como é que eu faço essa mesma consulta, só que usando a criteria? Olha a quantidade de código para fazer a mesma coisa. Eu vou lá no Entity Manager e peço para ele um Criteria Builder. Então, get Criteria Builder. Ela vai me devolver um builder. Esse builder eu preciso para criar query, para criar um monte de coisa dentro da minha consulta. Uma vez que eu tenho esse builder, eu pego esse builder e peço para ele, olha, cria uma query para mim relacionada com cliente. Eu vou precisar buscar coisas que vai me devolver cliente. Então aqui eu já passo para ele o tipo de resposta que essa query vai me devolver. E crio uma query para devolver cliente. Então ele vai te devolver um criteria query para cliente. Eu guardei nessa variável aqui, criteria query. Agora que eu tenho o criteria query, eu tenho que configurar ele. Da onde eu quero fazer essa consulta? Eu vou lá e faço, olha, from cliente.class. Então é aqui que eu estou falando para ele, que é from cliente que eu quero que ele faça a consulta. Eu salvei aqui no root de cliente que eu chamei de C, para tentar que você lembre disso aqui, ó. Esse root de venda que o from devolve é como se fosse esse V do from venda V do JPQL. Então eu chamei de C para ajudar a lembrar disso. É um from cliente C. Tá aqui o C daquele from. Uma vez que eu tenho isso aqui definido e eu quero todos, o que eu vou fazer? Eu preciso converter a criteria query numa type de query. Então eu vou lá no Entity Manager e peço para ele, olha, cria uma query normal a partir daquela criteria query. E ele me devolve um type de query de cliente. E esse type de query, aí a gente executa ele do jeito que a gente tinha visto anteriormente. Como é uma lista de respostas, é o get result list. Se fosse um só, eu vou chamar aquele get single result, se eu não me engano. E ele me devolve uma lista de clientes, eu posso usar esses clientes, aí eu fecho os objetos envolvidos. Aí você para e olha isso aqui e fala, mas pelo amor de Deus, era muito mais fácil ter feito isso aqui usando o JPQL. Com certeza. Nesse caso aqui, JPQL ia resolver muito mais fácil do que usar a criteria para fazer a mesma coisa. Só estou mostrando aqui para vocês começarem a entender o esquema de como é que a gente faz para usar a criteria para fazer as consultas. Depois vai fazer mais sentido por que a gente tem que passar por isso tudo. Outro exemplo, agora um pouco mais complexo. Ó. Se fosse JPQL, eu queria que ele fizesse o seguinte, olha, select C, from cliente C, where c.nome like m porcentagem. Aqui eu estou fazendo o quê? Da entidade cliente, ele vai pegar os objetos C, e ele vai selecionar esses objetos inteiros, só que não quero todos. Eu só quero aonde o nome do cliente começa com M, com a letra M. Certo? Então essa é a consulta do JPQL. Eu quero fazer isso usando criteria. Beleza. Eu preciso pegar um criteria builder. Então eu crio esse builder. Com esse builder eu peço para ele criar uma query. Essa query vai me devolver cliente. Eu quero selecionar cliente. Então a query vai me devolver cliente. Tá lá, criteria query de cliente, guardei ela aqui. Agora eu tenho que fazer o from dessa query. Criteria query from cliente.class. Então é aqui que eu defini essa parte from cliente C aqui, ó.
Guardei aqui no root de cliente C. Eu preciso definir o select. O que eu quero que ele selecione? Olha, ele veio aqui e fez criteria carry select C. Tá? Vai selecionar. Precisava ter feito isso? Eu acredito que não. Porque nesse exemplo aqui, ó, ele só definiu o from, ele não fez o select. E rodou assim mesmo. Porque o padrão, em algum lugar, está ali falando. O padrão é buscar todos. Tá? Mas aqui é só para você entender. Eu prefiro colocar. Para mim faz mais sentido colocar. Eu consigo entender melhor o meu programa. É from cliente, então essa parte está definida. E aí eu quero que você selecione o quê? Select C. Selecionando esses objetos aqui. Agora falta o restante. Eu tenho que montar um where. Aí vem o problema do where. Eu quero usar um like. Esse like é uma função, é um método que eu preciso criar aqui, usar ele aqui. Mas é um método de quem? Da builder, dessa criteria builder. Então eu tenho que ir lá no builder e chamar o like. Aí fica mais feio o negócio ainda. O que eu quero comparar nesse like? O nome do cliente com essa string m porcentagem. Então, beleza. O cliente eu sei que é o C, então eu vou lá no C. Só que eu não posso simplesmente chamar getNome. Eu preciso especificar qual é o tipo desse nome aqui para ele. E é desse jeito que é feito. Isso aqui é horroroso. C ponto, aí você põe lá o diamante, string, getNome e a string m porcentagem. E aí o like sabe que é para comparar o nome desse cliente com esse m porcentagem. Então aí eu montei a minha carry, tá prontinha aqui, ó. Ele já sabe o from, ele já sabe o select, ele já sabe o where. Então agora eu tenho que converter essa criteria carry numa type de carry. Então tá lá, create carry a partir dessa criteria carry. E aí eu chamo o método getResultList para pegar os clientes. É outro exemplo que você vê, não, mas era muito mais fácil ter feito com o JPQL. Concordo. Mas eu estou separando aqui só para você ver e entender as partes envolvidas. Depois a gente vai ver um exemplo com a carry dinâmica. Aqui ela está fixa, tá? Não tem diferença aqui. Era muito mais fácil ter usado o JPQL. Projeções. Eu criei lá um Criteria Builder. Esse Criteria Builder eu usei para criar uma carry. Só que agora eu não vou querer objetos inteiros. Eu quero que ele me traga strings. Porque eu só quero a placa do carro. Eu não quero o carro inteiro. Então, na hora que eu crio a carry, eu já falo para ele, olha, a resposta que você vai me dar é do tipo string. Então, é uma criteria carry de string. Beleza. Nessa criteria carry, eu quero fazer um from de qual entidade? From carro.class. Então, ele sabe o from de onde vai vir. Eu guardei aqui em C. Tá? É um root de carro. Agora eu faço o select. Então, criteria carry.select. Eu estou indo nesse carro e pegando a placa. Então, eu tenho que definir aqui, ó, é string. A placa tem que ser uma string. Fiz o select, então, das placas dos carros. Terminei. Beleza, agora eu converto numa type de carry. Eu peço para o Entity Manager criar uma carry a partir da criteria carry. E aí eu posso executar a type de carry para pegar as placas. Tá, então aqui é um exemplo de projeção, mas com um tipo simples, string, ao invés de um objeto inteiro. Funções de agregação, aquelas funções que a gente podia usar no JPQL, também dá para usar aqui com a criteria. Cria lá o criteria builder e aí usa ele para criar uma carry. Beleza. Qual é a carry que eu quero agora? Essa minha carry, eu quero que ele me traga um big decimal. Por quê? Eu quero que ele faça uma soma do valor total dos aluguéis da minha entidade. Tá, então o valor total de aluguel está envolvendo dinheiro. Na minha tabela, na minha classe de aluguel, é um big decimal. Então a minha consulta vai me trazer big decimal. Beleza. Aí eu monto o from. Criteria carry.from aluguel.class. É dessa entidade que eu quero que ele faça a consulta, aluguel.class. Guardei aqui no root de aluguel. Aí eu faço o select nessa consulta. O que eu quero que ele selecione? Eu quero que ele some para mim o valor total dos aluguéis. De novo, as funções que a gente precisa geralmente estão dentro do builder. Então a gente vai na builder, na criteria builder e pede para ele somar o valor total do aluguel. Lembrando que eu tenho que passar o tipo aqui, ó, é um big decimal.
Tem que saber que é um big decimal para poder fazer funcionar essa soma. Eu sei que é horroroso isso aqui, depois dá para melhorar um pouco isso aqui. Vai ver outra maneira de fazer isso. Uma vez que eu tenho a minha criteria carry pronta, eu converto ela numa type de carry e aí eu pego o single result. Vai vir a soma total dos aluguéis do meu sistema. Multiselect e vetor. A gente viu com o JPQL que a gente consegue fazer um select. Eu não quero o objeto inteiro e eu não quero um campo só. Eu quero mais de um valor. E aí lá ele vinha um vetor de objeto. Aqui eu também consigo fazer esse tipo de coisa com a criteria. Então eu crio o criteria builder, uso o builder para criar a minha carry, só que agora eu vou receber o que de resposta? Vetor de object. Então, vetor de object.class. Ele vai fazer retorno desse tipo aqui. Vou na minha criteria carry e faço from. Então, from carro. Carro.class. Então, o meu root eu chamei de C. E aí eu vou fazer um criteria carry, só que aqui eu vou fazer um multiselect. Eu quero que ele selecione mais de alguma coisa. Aqui nesse outro era só um select, era um valor só que eu queria buscar. Aqui é um multiselect. Aí eu peço para ele, olha, get placa e get valor da diária. Tá? Então eu estou pegando a placa do carro e o valor da diária do carro. Agora eu tenho que converter essa criteria carry numa type de carry. Tá lá, converti. Agora o type de carry é de vetor de object. E aí eu chamo o getResultList na type de carry para pegar a resposta. A resposta vai ser uma lista de vetor de objetos. Então, cada elemento dessa lista vai ser um vetor com os dois valores. Um valor vai ser a placa, o outro vai ser o valor da diária. E aí eu consigo percorrer essa lista, pegando cada um dos vetores e usando o valor 0 e o valor 1, que seria a placa e o valor da diária. Eu posso fazer esse multiselect, só que ao invés de usar um vetor, eu posso usar a tupla. Essa tupla é uma classe aí do JPA. Qual que é a ideia então? Eu preciso do criteria builder, tá, para poder criar a minha carry. Só que agora a minha carry, ao invés de fazer um create carry, vou falar para ele create tuple carry. É uma carry que vai envolver tuplas. Tá? Guardei ele aqui. É um criteria carry de tupla. Vou na criteria carry e falo para ele, olha, você vai fazer um from da entidade carro. Então essa é a minha raiz da consulta. Eu chamei aqui de C. De novo, eu vou lá na criteria carry e eu faço o multiselect. Olha, pega para mim a placa e pega para mim o valor da diária. Então c.get placa eu vou chamar de placa carro. E c.get valor da diária eu vou dar um apelido de valor diária do carro. A gente tem que dar esse alias aqui, na verdade, porque eu estou trabalhando com tupla. Uma vez que eu tenho feito a minha consulta, já tenho o select, já tenho o from, aí eu vou fazer o quê? Eu converto isso para um type de carry. Converti para um type de carry de tupla. Vou nesse type de carry e rodo ele. Ele vai me devolver uma lista de tuplas. Aí o que acontece? Eu vou percorrer essa lista, cada elemento dele vai ser uma tupla, e nessa tupla eu consigo pegar os valores dele. Então eu vou lá na tupla e chamo get, qual é o valor que eu quero que ele me busque dessa tupla? O valor da placa do carro. A placa do carro é o nome que eu dei para esse valor aqui. Então ele vai trazer a placa do carro para mim. Depois eu vou na tupla e pego o valor da diária do carro. O valor da diária do carro é o apelido que eu dei para o valor da diária desse carro aqui. É diferente porque eu não estou envolvendo mais um vetor de object. Aqui não, aqui é uma tupla e eu consigo pegar os valores de maneira diferente. E eu também consigo fazer com que o multiselect me retorne novos objetos. Do mesmo jeito que tem um exemplo na JPQL, que a gente usa o new para ele me retornar novos objetos no select, eu consigo fazer isso aqui com a criteria. Então imagina que eu criei uma classe, eu chamei aqui de preço do carro. Esse preço do carro, eu guardei a placa do carro e o valor do carro. Tem lá setters, getters, construtores. E aí eu vou lá usar isso com a criteria. Ó. Eu preciso do criteria builder sempre. Com esse builder eu crio a minha carry. Só que agora a minha carry vai me devolver o quê? Preço carro. Ele vai me devolver objetos dessa classe aqui, preço carro. Então, create carry, preço carro. Tá? Guardei isso aqui na criteria carry. Vou montar a minha cláusula from.
Então, criteria carry from carro.class. Beleza. Está guardado aqui em C. E aí eu monto meu select. Só que agora no select, eu vou lá na criteria builder e peço para ele construir um novo objeto, ó, construct. Um objeto para mim. De qual tipo? Preço carro.class. Eu tenho que falar qual é a classe do objeto que eu quero que ele construa. Então eu passo a classe dessa classe que eu criei aqui. Com quais parâmetros eu quero que ele crie esse preço carro? c.getPlaca, c.get valor da diária. Então o meu select, quando eu executar ele, ele vai criar para mim objetos preço carro com os valores que vierem do banco, da placa e do valor da diária desse carro. Uma vez que a select da criteria carry está pronta, eu transformo ela num type de carry, de preço carro. E aí executo e recebo uma lista de preço carro. E aí eu posso percorrer essa lista e mostrar a placa e o valor desses objetos preço carro que estão dentro dessa lista. Então dá para fazer multiselect de 3 maneiras diferentes. Um vetor de objeto, um tupla e usando novos objetos de uma classe, usando o construct para criar esses objetos durante a consulta. E se eu precisar de campos, só que de tabelas diferentes? Todos esses exemplos que a gente viu agora, quando eu fazia o select só envolvia uma entidade. E se eu precisar fazer um select, ele vai pegar de mais de uma entidade. Eu preciso de um Criteria Builder, não tem como fugir disso. Eu peço para ele um Criteria Builder. Ele me devolve um Criteria Builder. Eu uso esse Builder para criar, nesse caso aqui, é uma Carry de tuplas. Guardei aqui num Criteria Carry de tupla. Tá? Agora, só que a minha consulta não é só de uma entidade. A minha consulta envolve 2 entidades. O que eu vou fazer então? Eu vou ter 2 from. Tá? É como se fosse um select do SQL quando a gente faz from uma coisa, vírgula outra. É a mesma ideia aqui. Eu estou fazendo um criteria carry from fabricante.class. Eu guardei em fabricante. Podia guardar num F aqui, acho que ficava mais fácil de entender. E modelo carro eu vou chamar de MC para lembrar o que a gente já viu lá. Então agora eu tenho 2 from. O primeiro from é fabricante, eu guardei aqui nessa root F. O segundo from é modelo carro, eu guardei aqui no MC. Tá? Então é como se eu tivesse from fabricante, vírgula, modelo carro. Aí eu vou lá na builder e vou criar um predicado. Tá? Lembra, eu não falei de predicado, a gente já viu o que era lá para trás, mas a ideia do predicado é como se fosse uma condição. A gente cria uma condição nesse objeto aqui. Eu vou lá na builder, a condição eu quero que ele use um equal. Então eu vou criar uma condição de igualdade aqui. Quem que tem que ser igual? Ó, o f.getCódigo, ou seja, o código do fabricante tem que ser igual ao mc.getFabricante. Tá? Esse fabricante do modelo do carro é o objeto fabricante que está lá dentro. Então, o código do fabricante, no caso do F, tem que bater com o código do fabricante que está lá no modelo do carro. Essa é a minha condição. Tá? Tem que estar a ligação dos dois aqui. Aí eu vou fazer um multiselect. Eu quero que ele traga mais de uma informação. Que informação que eu quero que ele traga? Olha, me traz para mim aí o nome do fabricante. Eu vou chamar um alias de fabricante nome. Lembra, eu estou usando tupla, então eu tenho que dar alias para os campos. Eu quero que você me traga a descrição do modelo, com esse alias de modelo desk. Eu quero que você me traga a categoria do modelo, com esse alias de modelo cat. Aí eu vou na minha criteria, que não é criteria carry. Nossa, tá tudo errado esse exemplo, cara. Aqui então, eu estou pegando essa criteria carry e eu vou fazer o meu where. Eu já fiz o from, eu já fiz o multiselect, agora falta a condição where. O que eu passo por esse where? Eu passo esse predicado. A condição é que tem que ser igual o código do fabricante com o fabricante do modelo do carro. Agora eu transformo, agora que minha criteria carry está pronta, eu transformo ela numa type de carry para poder executar ela e receber uma lista de tupla.
Depois eu posso percorrer essa lista e para cada um elemento, para cada tupla, pegar as informações. Eu estou pegando o nome do fabricante, a descrição do modelo e a categoria do modelo, jogando na tela. E aí eu posso fechar todo mundo. Aqui é interessante que a gente começa a ver o uso do predicado. E aí a parte dinâmica começa a aparecer aqui. Você pode fazer um código e criar vários predicados diferentes e depois setar esses predicados na sua consulta. E aí, se você envolver isso com ifs, você consegue fazer essa consulta ficar dinâmica. Mais para frente, acho que tem um exemplo que é aquele da cerveja que eu mostrei lá no início. Funções. Tem algumas funções prontas que a gente pode usar na nossa Criteria Carry. Nesse exemplo aqui, ele está fazendo uma Criteria Carry para envolver carro. Eu quero carros de resposta. Então, from carro é a minha root. E aí, o predicado que eu vou criar é o seguinte, olha, tem que ser igual. Então, builder.equal. As funções, essa função equal está na Criteria Builder, tá? Qual é o equal que eu quero fazer? De novo, eu vou usar uma função que está na Builder. Eu vou transformar em maiúscula. Então, esse upper transforma em maiúscula alguma coisa. Quem que eu quero transformar? A cor do carro. Ele vai transformar em maiúscula a cor do carro e o equal vai comparar a cor maiúscula com... Por que ele botou vermelho to uppercase? Eu não sei. Só para complicar. Por que não escreveu vermelho direto em maiúscula? Eu não sei. Então a minha condição é que a cor do carro seja vermelho. Uma vez feito o from, já tendo criado o predicado, ele fez um select. O select é o C. Eu quero trazer todos os objetos. E aí eu faço o where. No where, eu ponho esse predicado. Ele tem que ser igual. A cor do carro tem que ser vermelho. Eu ponho ele na minha Criteria Carry. Uma vez que isso está pronto, eu transformo a minha Criteria Carry numa type de carry e aí eu executo ela. Aí eu posso pegar o carro e usar as informações desse carro de alguma forma aqui no meu programa. Eu consigo ordenar o resultado. Então aqui de novo, eu vou criar uma Criteria Carry para retornar carros. O from é carro. E aí eu vou criar um objeto do tipo order. Para variar, esse order vai ser criado a partir da builder. Então aqui esse desc é uma função. Existe para transformar, fazer em ordem decrescente e existe o ASCII para pegar em ordem crescente. Quem que eu quero que seja em ordem decrescente? O valor da diária do carro. Tá? Então, o valor da diária do carro tem que estar em ordem decrescente. Vai pegar do maior para o menor. Faço o meu select. O select eu quero que ele me traga os objetos C. O order by é aqui que eu vou definir. Eu vou colocar essa ordem dentro da Criteria Carry. Então eu passo esse order by, passo o order para ele. Uma vez que a carry está pronta, eu transformo ela numa type de carry e aí eu posso executar. Join e fetch. Mesma situação aqui. E se eu precisar fazer uma consulta, mas eu preciso que ele já traga as informações do objeto. Então imagine que no JPQL eu queria que ele trouxesse os objetos carro, mas já fazendo o inner join fetch c.modelo. Então eu quero que ele faça o join de carro com o modelo e já traga esse carro com o objeto modelo dentro dele. Então lembra, tem que ter esse fetch aqui para já trazer o modelo do carro. Tá? Como é que eu faço isso usando a Criteria? Cria lá o Criteria Builder, usa a Criteria Builder para criar a carry. No resultado aqui ele vai me trazer carro. Tá? Então a Criteria Carry é de carro. Eu tenho que definir o from. Então Criteria Carry from carro.class. Aqui o meu C, é a minha root do carro, né? E aí eu faço o fetch. Eu tenho que vir aqui e falar o seguinte, olha, esse carro faz um fetch para mim do modelo dele. Eu estou pedindo para ele buscar ou fazer essa ligação entre o carro e o modelo, então entre a entidade carro e a entidade modelo. Isso vai me devolver um objeto do tipo join. O join ele vai envolver carro com o modelo carro. Tá? Então, c.fetch. Por que eu botei c.fetch? Porque eu não quero só um join. Existe uma função join. Se eu colocasse só c.join modelo, ele iria executar o join, mas ele não faria o fetch. A diferença é que, fazendo esse fetch, esses carros que eu vou buscar depois vão ter dentro dele um objeto modelo carro já carregado do banco.
Se eu não tivesse feito o fetch, eu até faria o join, mas os objetos carro que eu vou receber não viriam com o modelo. Só de ter criado ele já está pronto. Isso é que é esquisito aqui. Eu não preciso usar esse cara de maneira alguma aqui. Eu criei esse objeto modelo aqui só para vocês entenderem. Quando eu chamo isso, ele cria esse objeto join. Eu passo o meu select. Eu quero fazer um select de C. Está pronta a minha consulta. Eu transformo a criteria carry num type de carry e aí eu posso executar. Então, nesse caso aqui, esses carros que eu estou recebendo, esses carros já vão ter o modelo lá dentro, porque eu fiz um join aqui com o fetch. Aqui é o exemplo sem o fetch. Se eu quisesse apenas que o join fosse feito, mas o modelo não fosse trazido para o carro. De novo, ó, eu criei uma carry, criteria carry, vai trazer carro, fiz o from carro, eu só chamei aqui, ó, c.join modelo. Ele faz o join lá no select. Quando você olhar o SQL que o JPA vai estar rodando, vai estar fazendo um join entre carro e modelo. A diferença é que quando eu fizer aqui e executar isso, ele não vai trazer o modelo dentro dos objetos carro aqui. Tá? Esses carros que eu vou estar recebendo no final não vão ter esse modelo dentro dele. Para que eu fiz o join então? É porque de repente na minha condição eu precisava envolver o modelo do carro. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, no meu where eu estou usando a função equal da classe builder. E qual é a condição equal? O que eu quero comparar? Olha, eu quero que seja fit a descrição do modelo do carro. Olha que loucura isso aqui. Aqui ó, eu estou pegando a descrição do modelo. Esse modelo é o join que está sendo feito. Ó. O modelo do carro do join está pegando a descrição dele. Está feita a minha select, transforma numa type de carry, aí eu rodo ela. Então a diferença, vamos só lembrar. Quando você usa o join, ele junta as duas coisas no banco, para você poder usar isso na condição where de repente. Você tem que comparar coisas das duas entidades no where, tudo bem. Só que quando você pega a resposta, no caso aqui os carros não têm o modelo. Quando eu venho aqui e uso o fetch ao invés do join, eu tenho que converter para um join para poder guardar aqui. Quando eu uso o fetch e rodo, aí no mesmo caso, esses carros aqui vão ter o modelo aqui dentro, porque eu já busquei o modelo. Então, com uma consulta, já vai vir com o modelo dentro do carro. Subcarries. A gente pode ter subcarries dentro da nossa consulta. Então, aqui eu usei a builder para criar uma carry, para devolver carro. Aí eu fui nessa criteria carry e fiz uma subcarry. Essa subcarry vai me devolver double. E aí eu guardei aqui, subcarry de double. Fui na minha criteria e fiz o from dela. Então a minha busca principal vai buscar em carro. Eu guardei aqui. Agora a minha subcarry também vai fazer um from em carro. Também vai fazer uma subcarry de carro. Mas vai guardar agora no csub. Aí eu vou montar o select da subcarry. Então subcarry.select. Eu vou usar a função avg da builder para fazer a média. O que eu quero que ele calcule na média? O valor das diárias dos carros, mas dos carros da subcarry. Então imagina que essa subcarry, o que ela faz? Ela calcula o valor médio do valor da diária dos carros. É isso que ela faz. Na carry principal, eu selecionei os carros. Mas na hora de montar o meu where da carry principal, eu usei a criteria builder para usar a função greater than or equal to. Então tem que ser maior ou igual a... Quem tem que ser maior ou igual? Eu peguei o valor da diária do carro e ele tem que ser maior ou igual a subcarry. O que a subcarry me devolve, lembra? O valor médio do valor das diárias de todos os carros. Então eu estou fazendo essa subcarry para poder usar esse valor na condição da carry principal. Aí assim, está pronta a minha criteria carry, eu converto ela numa type de carry e aí eu executo. E aí vem a nossa consulta variável. Vamos ver um exemplo aqui. Criei um criteria builder, usei essa builder para criar uma carry, então é criteria carry que vai trazer aluguel. Essa criteria carry tem que definir o from dela. O from vai ser aluguel. Quem é o select que eu quero nessa criteria carry?
eu quero os aluguéis. Então, vai me trazer os aluguéis da entidade aluguel. Mas e a condição? Aí vem as condições, ó. Eu posso ter uma lista com os predicados que eu quero. Então aqui eu criei uma array list de predicados. Está vazio para começar. Aí eu começo a fazer testes no meu programa. Imagina que eu recebi um parâmetro data de entrega. Se eu tiver um valor de data de entrega, beleza, então eu vou usar essa data de entrega. De que maneira aqui? Eu estou indo lá na Builder, na Criteria Builder, e estou criando um parâmetro. Que parâmetro é esse? Olha, vai ser do tipo localDate. Tá? E o nome dele eu chamei de data entrega inicial. Esse builder.parameter me retorna um parâmetro expression. É um objeto que guarda um parâmetro, vamos pensar assim, data inicial. Vou criar um outro parâmetro, tá? Builder.parameter, também do tipo localDate, data de entrega final. Vou guardar aqui em data final. Aí eu vou lá naquele array list de predicados e vou adicionar um predicado. Esse predicado eu vou usar a função between do Criteria Builder. E aí eu passo para ele qual é os dois valores que eu quero que fique entre. Eu estou indo lá no aluguel e pegando a data de entrega. A data de entrega do aluguel tem que estar entre os dois parâmetros expression aqui, ó, data inicial e data final. Esses dois objetos que eu criei aqui. Então, estou falando aqui nesse predicado. E a data de entrega do aluguel tem que estar entre os dois parâmetros, data inicial e data final. Isso se tiver uma data de entrega. Tá? Então é aí que entra a parte dinâmica da criteria. Isso aqui só vai acontecer se existir uma data de entrega. Se existir, então vai existir um predicado usando a data de entrega. Tem que estar entre esses dois parâmetros aqui. Mesma coisa na continuação. Ó. Se eu tiver um modelo, imagina que esse modelo veio de um formulário, por exemplo. Se existir um modelo, eu vou criar um outro parâmetro aqui. Ó. O parâmetro vai ser esse. Então, builder.parameter, o modelo do carro, tá envolvendo o modelo carro. Eu criei o parâmetro, certo? Envolvendo o modelo do carro. E aí eu crio um predicado usando esse parâmetro. Eu estou adicionando um predicado naquela lista. O predicado vai ser um equal do Criteria Builder. Eu estou pegando o carro do aluguel. Então aqui eu estou pegando dentro do aluguel o carro dele. E desse carro eu estou pegando o modelo do carro. Tá? Então eu estou pegando o modelo do carro do aluguel. A condição é que esse modelo do carro do aluguel tem que ser igual ao meu parâmetro. Esse modelo expression aqui é o meu parâmetro que eu acabei de criar aqui anteriormente. Está dentro dos predicados. Então, olha a parte dinâmica acontecendo aqui. Essa lista de predicados começa vazia. Esse predicado só entra se tiver uma data de entrega. Esse predicado só entra se existir um modelo. E aí eu vou lá na minha criteria carry e crio o meu where. Esse no meu where aqui, eu pego essa lista de predicados e seto essa lista de predicados como where da minha criteria carry. Uma vez que agora a minha criteria está pronta, eu transformo numa type de carry. E aí antes de executar, eu tenho que botar os parâmetros nessa type de carry. Porque eu criei parâmetros. Eu criei data inicial, data final e eu criei o modelo carro. Então, eu tenho que setar esses valores. Se tiver a data de entrega, eu seto as duas datas. Se tiver modelo, eu seto o modelo. E aí eu executo a minha type de carry para pegar os aluguéis de acordo com o que eu coloquei aqui de predicados lá dentro. A parte variável aqui só vai ter predicado se tiver condições sendo verdadeiras. Então, se eu não tivesse data de entrega e não tivesse modelo, a minha busca, na hora que eu passo esses predicados, não vai ter nenhum. Eu vou trazer todos os aluguéis. Então, se eu não falasse nada, vinha todos os aluguéis. Se tiver uma data de entrega e não tiver um modelo, ele vai fazer uma busca, só que envolvendo só a data inicial e final. Se tivesse só o modelo, ele ia usar só o modelo. Se tiver as duas coisas, ele usa as duas coisas. Tá? Então, é nessas situações que a gente precisa da criteria. E é aquele exemplo que eu falei para vocês. Ó. E se a minha página de busca tivesse como entrar código, nome, estilo, sabor, origem, valor unitário, inicial e final? Como é que eu posso montar isso aqui usando a criteria?
eu pego lá o Criteria Builder, uso ele para criar uma query. A minha query vai me devolver cerveja, vai envolver cervejas. Aí eu vou lá e faço from cerveja. Guardei aqui em C. Aí eu vou fazer os predicados. Então eu fiz uma lista de predicado, começa vazia. Lá no caso, isso aqui, quando eu recebo lá no meu sistema, eu joguei isso num objeto filtro. Eu criei um objeto para receber esses campos todos do formulário. Então, se tiver um filtro, eu vou lá e uso. De que maneira? Eu vou lá e pego nesse filtro esse primeiro valor aqui, esse SKU. Se não tiver vazio o SKU, eu vou lá na lista de predicados e adiciono um predicado. Qual predicado? Olha, tem que ser igual. O SKU da cerveja tem que ser igual ao SKU do filtro. Então, o valor que o cara passou aqui tem que bater com o SKU da cerveja. A próxima, o nome. Se o nome não tiver vazio, ou seja, se o cara tiver preenchido um nome, eu vou na lista de predicados e adiciono outro. Porque agora é um like. O nome da cerveja tem que ser like. Eu fiz porcentagem. O nome que veio do filtro, porcentagem. Então eu pego o valor que o cara preencheu aqui, ponho um porcentagem antes e um depois. Então não importa se está no início, no fim ou no meio. Se ele tiver esse texto dentro do nome da cerveja, esse predicado vai encontrar. Se vier um estilo selecionado, tá? Então, se não for nulo, eu adiciono um predicado. O estilo da cerveja tem que ser igual ao estilo que eu recebi aqui no filtro. Se chegar um sabor, eu adiciono um predicado. O sabor da cerveja tem que bater com o sabor que veio do filtro. Se vier uma origem, eu crio outro predicado. A origem da cerveja tem que bater com a origem que eu recebi no filtro. Se tiver um valor inicial, eu ponho outro predicado. Então, eu estou usando a função greater than or equal to. Então, o valor da cerveja tem que ser maior ou igual ao valor que eu recebi no filtro. E se vier um valor até, de novo, eu crio um outro predicado. Só que agora o valor da cerveja tem que ser menor ou igual ao valor que eu recebi no filtro. Esse if que está aqui, gigante, esse monte de if aqui, vai colocar os predicados de acordo com o que eu recebi nessa consulta. Se o cara não preenche nada, eu não vou receber nada aqui. Tá? Então ele não entra, nenhum predicado seria colocado nessa lista. E aí o que você pode fazer no final? Olha, eu tenho que pegar esse array list de predicados que eu criei, converter num vetor. Aqui ficou mais organizado que no exemplo anterior. Olha, eu criei um vetor com o mesmo tamanho da lista, e aí eu converti a lista nesse vetor. Então, passei de um array list para um vetor de predicado. Por quê? Lá na Criteria Carry, na hora que eu seto os predicados, tem que ser um vetor de predicado. Então, eu vou lá na minha Criteria Carry, fiz aquele select que eu tinha definido anteriormente. Ó. O meu select, eu quero que ele traga todos os objetos C. E aí eu faço a condição where, passando esse vetor de predicados. Tá pronta a consulta. Transformo a Criteria Carry numa type de carry e aí eu executo a minha carry. Tá? Então, esse é o exemplo em que a gente normalmente precisa da Criteria. Tenta bolar uma consulta com JPQL que faça isso. Como é que você faz um select de cerveja, from cerveja, where? E aí você tem que montar esse monte de condição nesse where da consulta, dentro da string da consulta. Imagina que bagunça que não vai ser ficar concatenando o valor ou não nessa consulta. E concatenar na consulta é um problema, porque pode ter um problema de segurança. O cara tenta fazer um SQL injection, é fria. Nessas condições em que a consulta ela é dinâmica, ela não é a mesma, depende do que o cara está falando, é aqui que a gente entra com a Criteria. O MetaModel. Se você observar os nossos exemplos usando a API Criteria, você vai ver que sempre que acessarmos os atributos de nossos objetos, os nomes dos objetos são colocados como strings entre aspas. E a gente tem que definir os seus tipos, entre lá o diamante, o menor e o maior. Quando a gente compila o nosso código, o compilador não tem como verificar se esses nomes estão corretos, nem se os tipos são realmente definidos, esses que a gente definiu. É aí que entra o MetaModel. Então, quando a gente monta a consulta, lembra que a gente põe lá o nome entre aspas, o tipo entre isso aqui. Para o compilador, tá certo aquilo.
Você só vai perceber que está errado quando você executa o código, porque aí dá problema, dá uma exceção gigantesca lá no seu programa. É aí que o metamodel entra para facilitar a nossa vida. Vamos entender o exemplo. Ó. Imagine que eu tinha lá uma entidade aluno, tem uma chave código, e lá tem nome, sobrenome e o ano em que ele formou. Eu vou lá no POM XML e peço para ele fazer o seguinte, olha, eu adiciono essa dependência Hibernate JPA Model Gen para a versão específica do Hibernate. Essa dependência é o que vai estar habilitando a geração do metamodel pelo Hibernate para mim. E eu tenho que colocar um plugin também no POM. Esse plugin é o Build Helper Maven Plugin. A versão mais nova, quando eu fiz, era 3.0.0. Tem que ver se essa é a versão mais nova ainda. Mas qual que é a ideia que eu estou usando? O que eu faço com esse plugin? Ele tem uma execução. Eu chamei aqui de add source. O que ele tem que fazer? Lá na fase em que o Maven gera código fonte, o objetivo desse plugin é adicionar código fonte. Como assim, Rafael? Vamos pensar o seguinte. Ó. Essa dependência do Hibernate aqui analisa as minhas classes de entidade e gera uma classe de metamodel para essa entidade. Então ele vai gerar uma nova classe para mim com o metamodel do aluno. Beleza. Só que essa classe que ele gera, ela é gerada dentro de um caminho aqui, padrão. É dentro de Target Generated Sources Annotations. Eu preciso que o meu programa pegue esse código gerado pelo Hibernate desse diretório e use ele como código fonte do meu projeto. É isso que esse plugin faz. Eu estou falando para ele, olha, quando você for gerar código fonte, adiciona o código fonte que está nesse diretório aqui. Esse diretório vai ser, o conteúdo dele vai ser gerado por essa dependência do Hibernate. Então aqui é para ele gerar as classes do metamodel e o plugin é para pegar essas classes e usar junto com o código quando ele for compilar o meu projeto. Então, o que ele gera? O que essa dependência gera para mim? Ele vai criar uma classe nova. Esse aluno, um underline aqui. O que ele põe dentro dessa classe? Ele pega e analisa a classe do modelo. Então, código, nome, sobrenome e ano que formou. Ele vai lá e cria alguns atributos. Tá? Então, nome, sobrenome, código e ano que formou. Então, você tem o atributo e você tem como string nome, sobrenome, código e ano que formou. Aí você pensa, mas o que isso me ajuda? De que diabo isso aqui faz de útil para mim? Vamos entender o exemplo. Eu estou usando a Criteria para fazer uma consulta. Tá? Então, eu criei uma Criteria Builder para criar uma Criteria Carry para aluno. O from é aluno, beleza. Aí eu vou lá e vou criar um predicado. Então, builder.equal. Eu vou lá no aluno e peço para ele buscar alguma parte do aluno. Eu não sei se você lembra, quando eu faço esse get, como é que seria antes? No antes, eu teria que fazer a.get, esse get, ano que formou, provavelmente deveria ser um integer. E aqui eu teria que falar ano em que formou. Então, ó, antes eu teria que vir aqui e falar, olha, o predicado vai no aluno, busca para mim o ano em que formou. O tipo dele é inteiro. Então, o ano que o cara formou tem que ser igual a 2015. Aí eu setei isso como predicado depois nessa criteria carry, depois que eu fiz um select do A. Transformei num type de carry e executei. Funciona. Só que é chato, porque você tem que fazer disso aqui. Por que e qual que é o problema disso? Primeiro que o nome do atributo é ano que formou. Ele não tem como saber se esse é realmente o nome do atributo ano que formou aqui. Ele não verifica isso. Você só vai ver se você errou esse nome e essa string quando você tentar executar. Outra, esse tipo integer aqui, ele não tem como saber se é realmente inteiro. Você está falando que é inteiro, mas ele não testa para mim se está batendo com esse int daqui, não. Ele não sabe disso. Só vai dar errado também se você, na hora que executar, e não tiver feito direito isso. Com o metamodel, eu vou lá no A e peço para ele get aluno.ano formou. Lembra, aluno é a classe que ele gerou aqui. Ó. Aluno.ano que formou é um atributo da classe. Ó. Ele é estático, eu posso acessar direto a partir da classe. Tá? Então, qual que é a vantagem disso? Esse singular attribute, ele já sabe que é da classe aluno, do tipo inteiro, com esse nome aqui.
Tá feito isso via código. Isso aqui não tem como dar errado. Por quê? Esse metamodel, ele é gerado a partir da sua classe. Então ele olha o nome, ele olha o tipo para poder gerar isso aqui, ó. Ele olhou o nome, ele olhou o tipo. Então você pode usar aqui sem medo. Vantagem. Imagina que eu fui na minha classe aluno e mudei aqui, eu botei ano em que formou. Eu mudei o nome do atributo. E aí eu esqueço de fazer isso na minha consulta, se ela fosse desse jeito aqui. Então a vantagem, eu mudei o nome do atributo para ano em que formou. Antes ele era ano formou. E agora ele virou ano em que formou. Beleza. Só que aí eu esqueci de fazer isso lá na Criteria. Eu não estou usando o metamodel. Pô, mas espera aí. Aqui ele não tem como ver que essa string não está batendo mais com o nome do atributo. E aí, a hora que você executar essa consulta, vai dar erro. Certeza que vai dar erro. Agora, se você estiver usando o metamodel, isso aqui dá erro de compilação. A partir do momento em que você muda aqui para ano em que formou, a hora que você vai executar, ele gera de novo o metamodel. E aí no metamodel virou ano em que formou. E aí não existe ano formou. E aí o Java vai ver isso para você, o compilador vai apitar isso para você. Lá no Eclipse vai estar em vermelho isso aqui, ó. Aluno não tem ano em que formou. Opa, aí você sabe que deu erro. Você vai lá e arruma isso aqui. Mas você sabe que está errado antes de executar. Aqui você só vai descobrir que deu errado na hora que o usuário estiver fazendo a consulta executar no seu sistema. Aqui, antes de você liberar o sistema, você já viu que deu problema. E aí você consegue vir aqui e arrumar essa informação. Isso ficou mais claro agora. Então, vantagem. Eu mudei o atributo para ano em que formou. Quando eu for rodar esse sistema, o metamodel ele está analisando essa classe, aquela dependência. Então ele gera de novo, ó, aluno. Aqui vai virar ano em que formou. Então quando lá no meu programa eu estiver tentando acessar, aqui eu não ia perceber. Isso aqui não vai dizer nada. Agora aqui sim, porque não existe mais ano formou. Ele mudou para ano em que formou. Então é interessante a gente colocar essa dependência, esse plugin, e na hora que for fazer o uso da Criteria, não faz dessa forma. Usa o metamodel, porque aí ele vai te avisar sempre que você fizer alguma bobagem. Consultas nativas. Tem algumas situações em que você tem uma consulta tão esquisita, ou então você já tem a consulta pronta, alguma coisa do tipo, e você não quer quebrar a cabeça para bolar ela em JPQL ou com Criteria. Você pode, com o JPA, usar as consultas nativas. Então você pega uma consulta em SQL e usa ela no JPA. O que você faz? Você vai lá no Entity Manager e aí você avisa ele, olha, cria para mim uma query nativa. Qual query? Select asterisco from cliente. Então aqui ó, não é JPQL mais. Aqui é SQL. Você avisa para ele que vai devolver cliente e aí você executa a query. Eu tenho uma classe aqui, alertas por usuário. Tem nome e total de alertas, além de construtor, sets, gets. Eu posso ter uma named query, named native query. Então é uma query nativa, só que ela é nomeada. Você dá um nome para ela e aí você põe a query. Porque de repente a query tem lá 15 linhas de SQL feito em 1982. Você pode pegar aquela query do jeito que está lá, colocar ela numa named native query aqui. Então aqui é SQL, tá? E aqui nesse exemplo ele fez pior ainda. Ele fez um result set mapping. E esse alertas por usuário mapping. Qual que é a ideia? Ele está explicando, olha que loucura isso aqui. Está explicando para o JPA que quando ele fizer essa consulta rodar, ele quer que ele use esse mapeamento aqui de resultados. Ele chamou de alertas por usuário mapping. Bom, que mapeamento é esse aqui? Está logo em seguida, ó, SQL Result Set Mapping. O nome dele é alertas por usuário mapping. E aí as classes envolvidas. Eu estou pedindo para ele pegar aqui e construir o resultado. Vai criar um objeto de resultado. A partir de qual classe ele vai usar para criar esse objeto? Essa classe alertas por usuário. Com que colunas? Nome e total de alerta. Então ele vai pegar o valor que ele fez esse select aqui, ó, nome e total de alertas. Então ele vai pegar esse valor e esse valor, dar a resposta e vai usar de parâmetro
para criar um objeto total de alertas por usuário para você. Horrível isso aqui. E aí, na hora de usar isso aqui tudo, você deu um nome para ele, alertas por usuário. É só passar aqui na hora de criar um named carry alertas por usuário e executar. Cache. O Entity Manager ele mantém internamente um cache. É chamado de cache de sessão ou cache de primeiro nível. Então, se você fez uma consulta de todos os fabricantes e logo em seguida buscar um fabricante específico sem ter fechado o Entity Manager, presta atenção aqui. Então, você abriu o Entity Manager, usou ele para fazer a primeira consulta de todos os fabricantes, e aí logo em seguida você foi buscar um fabricante específico. Com ele aberto ainda, você não fechou ele. Então o JPA não fará uma nova consulta no banco de dados. Ele vai usar os dados que já estão na memória. O cache de segundo nível, aí ele independe da existência do Entity Manager para manter as entidades. Normalmente ele é feito por um framework ou uma API externa que é integrada na JPA. Exemplo, um desses frameworks para fazer cache é esse eCache. Tá? Então para usar ele no nosso programa, lá no .xml, eu tenho que colocar algumas dependências. Então, eu tenho que botar o cache API, o eCache e a parte de cache do Hibernate também, com esse jcache. E aí eu tenho que configurar. Lá naquele arquivo persistence.xml, eu tenho que falar para ele que se eu quero um cache de segundo nível, sim, eu quero um cache de segundo nível. Eu quero um cache para as carries. Qual é a classe que vai ser usada para fazer a parte de cache? Vai ser esse jcache que a gente definiu aqui, fez a dependência. E aí, qual é a estratégia que ele vai usar para controlar esse cache? Eu estou usando aqui a estratégia create. Na hora de configurar o log for Java para mostrar as informações de cache, a gente podia adicionar um logger para esse pacote org.ecache, e aí ele vai mostrar as informações de cache do eCache para você no log. O Infinispan é outro framework que a gente pode usar para fazer cache. Então, também preciso fazer as dependências, colocar no meu projeto. A dependência mudou agora, é Infinispan de jcache. Lá no Persistence eu tenho que configurar de novo. Quero o cache de segundo nível, quero o cache de carries, a classe que vai ser usada é a jcache. Tem uma configuração aqui específica do Infinispan e a estratégia para quando ele não encontrar alguma informação de cache. Para você mostrar informações do Infinispan no log, você pode colocar aqui logs para pacotes, depende do que você quer enxergar lá dentro. Se você colocar tudo isso aqui, você vai ver toda a informação do Infinispan a respeito do cache que está rodando na sua aplicação. E como é que a gente usa isso depois? Então, eu mostrei ali como é que a gente configuraria. Nas nossas entidades, a gente tem que falar, olha, por exemplo, aqui nessa entidade usuário, eu vou lá e coloco a anotação cache. E aí eu falo para ele com que tipo de estratégia de concorrência eu quero que ele use no cache. Aqui eu botei non-strict read-write. O que é o non-strict read-write? Estou falando para ele que eventualmente nós vamos atualizar esses dados. Mas não vai ser alterado sempre, nem por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então eu estou explicando para ele mais ou menos como é que ele vai guardar isso na memória. Porque se todo mundo vai acessar esse usuário e vai ficar mexendo nele, a estratégia de cache pode guardar esse objeto de uma maneira. Agora, se eu só vou ler essas informações e de vez em quando eu vou mexer nelas, esse objeto pode ser criado de outra maneira e guardado em outro lugar. Tá? Então é para isso que serve. Outra estratégia, eu podia falar que é read-only. Ou seja, essa informação não vai ser atualizada, só vai ser lida. Então ele pode trazer esses usuários para a memória e guardar de um jeito, num lugar, sem se preocupar com um monte de coisa que pode acontecer nesse objeto, porque eu avisei para ele que só vai ser usado para leitura. Ou então eu posso marcar com read-write. Aí sim, eu vou ler e eu vou atualizar esses dados constantemente. Então ele sabe que se eu vou mexer constantemente nesse usuário, ele precisa ficar buscando e salvando essas informações no banco de dados direto, porque está mudando toda hora. Em coleções, nós temos que colocar na entidade e no atributo que guarda o relacionamento da coleção. Se você colocar só no atributo da coleção, ele guarda os IDs, mas não os objetos, e vai acabar tendo que consultar para encontrar os objetos. Então, imagina que eu tenho aqui o grupo, eu botei o cache aqui na entidade, mas aí lá no usuário,
que está usando uma lista de grupos, eu tenho que repetir aqui, cache, e o tipo do cache que eu quero que ele faça aqui no relacionamento de usuário com grupo. Se eu não colocar esse aqui, deixar só no atributo, é isso que está falando aqui, ele não vai guardar os grupos na memória do cache. Ele só vai guardar os IDs dos grupos na memória do cache. Isso às vezes não resolve. Você vai precisar dessa informação, você vai ter que fazer uma busca de novo. Agora, se você colocar no atributo e colocar na entidade, aí sim ele vai guardar os grupos no cache. E não vai precisar buscar no banco. O cache de carry, ele guarda o resultado de consultas. Então, quando eu faço lá uma consulta, eu posso setar de novo lá uma dica para o JPA que fala o seguinte, olha, org hibernate cacheable true. Então, quando eu fizer select count u from usuário u, esse resultado da consulta fica guardado na memória. Se daqui a pouco eu for lá e fizer novamente essa mesma consulta, ele não vai no banco olhar de novo. Ele vai pegar o que ele guardou no cache. Tá? Então eu consigo controlar se eu quero o resultado de consultas na memória do cache ou não. Aí depende do seu sistema. Se as informações que estão no banco não mudam, por exemplo, a lista de estados do país do Brasil, bom, isso não vai mudar tão cedo, então você podia fazer essa consulta rodar a primeira vez e guardar em cache. Porque aí se outro usuário precisar dos estados do Brasil, já está no cache, não vai precisar acessar o banco novamente. E aí o sistema vai ficar mais rápido. E o login, para a gente usar no JPA e no Hibernate? Quando você estiver fazendo o desenvolvimento do sistema, é interessante a gente colocar esses dois loggers. Tá? Um para ver o pacote org hibernate SQL e um para ver o org hibernate type descriptor SQL. Por quê? Isso aqui vai mostrar uma série de informações interessantes para você enquanto você estiver desenvolvendo. Por exemplo, tudo que o SQL estiver gerando ou fazendo, você vai ver. Os tipos, quando você coloca parâmetro nas consultas, quando ele traz informação e vai colocar em objetos, isso aqui vai estar mostrando para você isso acontecer também. Agora, acabei, desenvolvi, está funcionando. Aí você pode mudar o log para produção. Quando o org hibernate tiver erro, eu quero que apareça. Aqui não, é quando estiver fazendo debug e trace enquanto estiver desenvolvendo.